Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Eu creio que o Senhor ele irá transformar de uma forma especial a sua história. Eu quero ler para a meditação dos irmãos o livro do Gênesis, capítulo de número 17, versículo 15, que diz: Disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo seu nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Vou ler de novo. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais o teu nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Pois bem, quando eu olho para esse texto sagrado, eu vejo que Deus, em um período, ele muda o nome de Sarai. Sarai era a esposa do patriarca Abraão. E Deus havia feito uma promessa a Abraão de prosperar a descendência, que iria prosperar a descendência, a semente de Abraão. E Sarai era a esposa de Abraão. E como prosperar a descendência, sendo que Sarai era estéril? Por quê? Porque o nome Sarai, esse foi o motivo de Deus ter mudado o nome dela. Porque o nome Sarai, dado pelos seus pais, simbolizava estéril. E agora o nome dado por Deus, Sara, simbolizava fértil, ou seja, ela daria luz. Mas por que o seu nome simbolizava estéril? Os judeus eles tinham como costume, e até mesmo por tradição, de colocar um nome em seus filhos, e esse nome simbolizaria e eu diria quem eles seriam no futuro. Um estudo na teologia, onomatomância. O que é isso, irmão André? É dividido em duas partes. Onoma quer dizer nome e tomância quer dizer adivinhação. Então eles tinham como princípio de adivinhação. Colocavam um nome em seus filhos, em suas sementes, e esse nome simbolizaria e diria quem eles seriam no futuro. Pois bem, não só Sarai foi mudado o seu nome, mas vários outros. E preste atenção, o nome, irmãos, só eram mudados. O nome desses homens, dessas mulheres, desses personagens bíblicos, só eram mudados após um encontro com Deus. Então, havia um paralelo, a sua vida antes e a sua vida depois. O seu nome antes e o seu nome depois. Porque nome, na verdade, é a nossa identidade. Nós nos reconhecemos pelo nosso nome. E na Bíblia Sagrada, o nome é uma coisa muito interessante, porque os judeus eles levavam muito a sério isso. E o diabo, ele tenta, nesses últimos dias, em toda a história, ele tenta deturbar, ele tenta mudar. Por exemplo, na rebelião no céu, os nomes dos anjos que glorificavam o nome de Deus. Por exemplo, Gabriel, havia um prefixo no final de El, ou seja, Gabriel, Miguel. Então eles glorificavam a Deus, e quando vem para o lado do diabo, agora são deturbados, são mudados. Na cultura, no candomblé, você vê alguns nomes catalogados aí na cultura brasileira. É claro que isso vem de cultura, nome de demônios, demonologia, estudo que diz a respeito dos demônios. Então, o diabo ele é mestre para mudar. E nome é identidade, como eu disse. Na Bíblia Sagrada há uma história muito interessante. A vida de um homem chamado Saulo de Tarso. Era um homem educado, um homem que havia estudado aos pés, na época, de um maior rabino da época, o maior professor, Gamaliel, um professor do Torá. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel e ele se torna agora um fariseu, bem estudado, bem instruído. Então, ele tinha agora, quando se torna um fariseu, ele tem autoridade. Uma carta precatória de Roma, que daria autoridade a ele para prender, para matar,
para arrastar crentes, acabar com a seita que havia surgido na época, chamada Seita dos Nazarenos, o primeiro nome da igreja na época. Então ele tinha autoridade para prender, para matar, para acabar com a igreja. E o que me chama a atenção é que no capítulo 9 de Atos ele está indo a Damasco para acabar, para prender, para fazer algo com a igreja. E a caminho de Damasco, diz a história, que o Senhor Jesus tem um encontro com Saulo, vem um resplendor, vem uma glória do céu e deixa ele cego ali naquela estrada. Ele vai agora cego habitar na rua direita em Damasco. A Bíblia localiza como a casa de Judas, o curtidor. E Deus ele vai usar um homem chamado Ananias, lá em Damasco, onde Saulo iria perseguir. E diz, olha, Ananias, vai até a casa de Judas, vai à rua direita. E você vai ver um homem chamado Saulo. E eis que ele está orando. Impõe a mão sobre ele e ora por ele. Mas Ananias, ele julga Saulo. Olha só, Ananias, ele começa a deturbar, ele começa a dar pormenores na vida de Saulo, dizendo, Senhor, muito tenho ouvido falar desse homem, e sei que ele tem acabado, ele tem perseguido a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. E ele consentiu também na morte de Estevão, ele fez arruaça, ele acabou com a igreja, está tentando, ele está aniquilando todo crente que ele vê adorando. E o Senhor, ele vira para Ananias, Ananias, vai Ananias, eu estou mandando você ir porque ele é um vaso escolhido para mim. Ou seja, Ananias, nesse texto eu vejo que Ananias começa a julgar pelo nome de Saulo antes de ter um encontro com Deus. Lembra no início, quando eu disse que a nossa vida é marcada por um encontro, ou seja, Ananias começa a julgar o nome de Saulo antes de ter um encontro com Deus. Ananias começa a dizer, Senhor, ele não presta, eu tenho visto falar desse homem, ele não vale nada, ele é um deturbador, acaba com a igreja, ele mata crente, ele consentiu na morte de Estevão, do primeiro mártir na Bíblia. Mas o Senhor disse para ele, Ananias, ele pode não prestar para você, mas para mim ele é um vaso escolhido, eu o escolhi. O Senhor, ele resolve mudar o nome de Saulo. Ananias, ele estava julgando o nome de Saulo quando ele servia ao diabo. Ananias, ele estava julgando Saulo, o nome Saulo, quando ele ainda era servo do diabo, quando ele ainda trabalhava e fazia, acabava com a igreja de Cristo. Mas Deus, ele resolve mudar o nome de Saulo, agora a identidade dele é mudada. E esse foi o erro de Ananias, de julgar, mas o Senhor Jesus disse, vai porque eu o escolhi, é para mim o vaso escolhido. O Senhor, ele sabe o verdadeiro significado do seu nome. O Senhor, ele sabe o verdadeiro significado do seu nome. Na Bíblia Sagrada também nós vamos ver um exemplo de um homem chamado Jefité. No livro do Juízes, você vai ver no capítulo 11, e o autor começa dizendo, e era Jefité, um homem valente e valoroso, um gileadita, um homem valente e valoroso. Vem uma vírgula, vem um porém na vida de Jefité. Ele diz, mas era filho, porém era filho de uma prostituta. E aí vem outra vírgula e um mais Gileade gerara Jefité. Ou seja, o autor ele começa até elogiando a Jefité, mas depois ele vem dar um pormenor. E esse pormenor é que mata. Vem essa vírgula, vem esse porém. E todas as vezes que vimos uma vírgula e após a vírgula vemos um porém, vemos um portanto, vemos um mais. Isso na língua portuguesa dá um sentido de prosseguimento à frase. Então o autor estava dizendo, olha, ele é valente, ele é até valoroso, mas é filho de uma prostituta. Mas como Deus, não, olha só, irmãos, como é profética essa palavra que eu quero lançar sobre a sua vida. Aleluia. Como Deus, ele não deixa nada barato, vem outra vírgula, e agora vem um mais. Mais Gileade gerara Jefité. Pois bem, deixa eu explicar rapidinho. Quem era Gileade? Gileade era pai de Jefité. E Gileade, se você for estudar, você vai ver que era da genealogia de Gade. Quem era Gade? Era filho de Jacó com Lia, o 7º filho de Jacó com Lia, ou Leia. E Jacó, nós sabemos que era escolhido, que foi um patriarca, era ungido do Senhor. Ou seja, o autor, ele começa a dar pormenores.
Ele até diz que ele é filho de uma prostituta, mas depois vem um porém de Deus, vem uma vírgula de Deus e diz: ei, a unção gerou a Jefité, mas a unção gerou a Jefité. O Senhor sabe o verdadeiro significado do seu nome. Talvez as pessoas tenham colocado o nome em você. Talvez as pessoas dizem que o seu nome é ser prostituta para a vida inteira. Talvez o seu nome, talvez as pessoas tenham mudado o seu nome, tenham deturbado, usadas pelo diabo, e tenham dito que o seu nome é ser um alcoólatra, o seu nome é ser um drogado, que você vai morrer no vício da cirrose, você vai morrer no vício no vício das drogas. Você vai morrer assassinada. A qualquer momento vão ver, a sua mãe vai receber a notícia de você morto. Talvez as pessoas tenham te dado o nome, que o seu nome é ser infeliz para a vida inteira, que o seu casamento não vai para frente. Mas nessa manhã eu tenho uma palavra profética para a sua vida. O Senhor muda o seu nome a partir de hoje. O Senhor, ele tem poder de arrancar aquilo que não presta. O Senhor, após o encontro com ele, após o encontro, depois que eu tive um encontro com Deus, Deus, ele tem feito coisas extraordinárias. As pessoas que olhavam para a minha vida, as pessoas que olhavam para o meu nome, as pessoas que diriam: olha, esse aí vai ser mais um perdido, por vir de uma família desestruturada, por vir de uma família alcoólatra, de pai, de mãe, drogados, filhos, irmãos, todos drogados. O diabo dizia, usava essas pessoas dizendo: esse aí vai ser mais um, o nome dele é ser condenado para a vida inteira, mas Jesus Cristo, eu tive um encontro com ele, e eu quero compartilhar com você. Ele mudou a minha vida de uma vez por todas. Aleluia. Há um paralelo na Bíblia Sagrada, meu irmão, de Antigo Testamento e Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. Na Antiga Aliança nós éramos condenados ao inferno. O nosso nome era condenado ao inferno, ao abismo profundo. Mas vem o Novo Testamento, vem Jesus Cristo, derrama o seu sangue na cruz do Calvário, e aquilo ali, depois do encontro, aleluia, que nossas vidas teve com Ele, Ele divide. Agora nós éramos, antes nós éramos condenados, agora o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário. Agora não somos mais condenados, somos salvos em Cristo Jesus, porque o seu sangue garantiu a vitória. Eu lembro de Martinho Lutero, no final de seu tempo, de seus dias. Quando estava para morrer, o diabo veio acusá-lo: olha, você foi herético, você fez isso, você fez aquilo. E deu uma folha para ele assinar, como concordância de seus pecados. Ele diz: porém, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nessa manhã, o Senhor, ele tem um novo nome para você. Basta que você acredite, basta que você creia. O Senhor abençoe a sua vida. O Senhor abençoe a sua família. E creia no que eu estou dizendo, meu irmão. O seu nome não é o que dizem que é. Você não será mais o mesmo após você ter um encontro com Jesus Cristo. Experimente isso. Você que já experimentou tudo nessa vida, espiritismo, já foi, bateu em várias portas, como aquela mulher do fluxo de sangue. Gastou seu dinheiro com todo, tentou em todas as circunstâncias, tentou em todos os médicos, o dinheiro acabou, tudo não tinha mais solução, mas quando ela teve o encontro com Jesus Cristo resolve mudar o nome dela. Aleluia. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. É isso que Ele quer fazer na sua história nessa manhã. E eu deixo essa palavra para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor te abençoe e te guarde. Amém.